Hey guys, what's up? What are you doing? Eu? Nada. Relaxando em Times Square, aqui em Nova York, 2 horas pela manhã. Tem muita de gente por todos os lados ainda, por isso que eu amo Nova York. Quando eu falei para alguns de vocês que eu estava viajando aqui, ficando num apartamento aqui em Times Square por alguns dias, me enviaram muitas histórias sobre Times Square. Alguns de vocês já viajaram, outros estão querendo viajar e estava descrevendo as emoções, estava descrevendo a experiência que você imagina ou que você teve quando foi para Times Square aqui em Nova York. Então, o que acontece? Eu achei essas histórias incríveis e também eu fiz o seguinte, eu peguei 10 palavras, 10 adjetivos que vocês usaram para descrever essa experiência e eu vou ensinar para vocês essas 10 palavras em inglês aqui nesse vídeo. Vai ser uma dica bem rapidinha e, na verdade, cara, é tipo assim, quando a gente aprende outro idioma, é muito chato às vezes só ficar falando good, bad, fine. Ou seja, essas mesmas palavras, 3 ou 4 palavras que a gente repete para descrever todo. Então, esse vídeo é para ensinar para você como pensar um pouco mais fora da caixa, como falar sobre suas experiências, das pessoas na sua vida, Times Square, com outras palavras que não seja só great, ok? Então, vamos lá. Temos uma lista de 10 palavras para falar. Essas são palavras de vocês e vamos aprender como falar eles em inglês. Number 1. Incrível. Então, essa palavra incrível em português, em inglês a gente tem algumas opções. Obviamente temos o cognato, uma palavra muito parecida que é incredible. Só que ao invés de incrível é incredible. Incredible. Você também pode falar amazing, awesome. Isso vai tudo depender também da região onde que você está nos Estados Unidos ou em outro lugar que fala inglês. Mas incrível, awesome, amazing, incredible. Outra palavra que muitos de vocês usavam para descrever a Times Square era imperdível. Imperdível. Isso é um adjetivo muito interessante, porque na verdade, em inglês, a gente não usa só uma palavra para representar essa ideia. A maior parte do tempo, a gente coloca a palavra must, e aí, dependendo de o que a gente está descrevendo, a gente vai usar uma combinação de must e outra palavrinha. Por exemplo, um espetáculo imperdível seria um must-see show. Ou, por exemplo, um local imperdível como a Times Square seria a must-visit spot or place. Mais uma frase aí que você pode falar. Se você está falando que alguma coisa é imperdível, você pode falar que it's a must. Só isso. It's a must. Outra palavra que usaram para descrever a Times Square era contagiante. Contagiante. Claro, isso também tem um cognato que é contagious, infectious. Mas cuidado do contexto, né? Obviamente, você quer combinar isso com alguma coisa com energia ou ritmo, né? It's a contagious energy. It's an infectious energy or rhythm. Aqui na Times Square. Seguindo a lista aqui, também vocês falavam muito que a Times Square era movimentada. Movimentada. Aqui a gente pode falar busy. Busy é muito comum, né? Lively ou até dynamic, é uma coisa mais dinâmica. Mas aqui na Times Square, busy seria uma palavra em inglês muito bom para representar essa ideia de algum lugar, alguma coisa movimentada. Seguindo aqui na lista. 5. Frenética. Muitos de vocês usavam essa palavra também para descrever a Times Square. E é bastante frenética. Eu gosto dessa palavra. Em inglês, a gente tem um cognato. Vamos deixar o ônibus passar? Ou caminhão? A gente tem uma palavra que é parecidíssima, na verdade, que é frenetic. Mas até uma escolha um pouco mais natural. Pode ser hectic
Or chaotic. Chaotic. Então, frenética seria chaotic or hectic. Barulhenta. Não viu? Barulhenta. Outro adjetivo que você vai querer usar em inglês para descrever uma variedade de situações. Então, como a gente fala em inglês? Bom, barulhenta. Noisy é o mais comum. Obviamente, também a gente pode usar loud. Então, loud e noisy. Seguindo a lista. Deslumbrante. Então, número 7 seria a palavra em português deslumbrante. Vou te falar. Os adjetivos em inglês que representam essa palavra, eu adoro essas palavras. Esses são alguns dos adjetivos que são, tipo assim, minhas palavras preferidas. Então, vamos lá. Stunning. Stunning, deslumbrante. Stunning. Dazzling. Breathtaking. Gorgeous. Aí eu vou parar aí. Mas aí eu vou repetir a pronúncia dessas palavras, porque, de novo, eu amo essas palavras. Deslumbrante. Stunning. Dazzling. Breathtaking. Gorgeous. Love it. 8. Incessante. Uma palavra que é difícil de pronunciar em português. Incessante. Incessante em inglês, a gente pode falar alguma coisa que é non-stop. Non-stop. Também, outra palavra que eu vejo muito usada às vezes é relentless. Mas eu acho que no caso da Times Square, é tipo assim, non-stop, que nunca para. Non-stop. Mais 2. Aqui, essas eram pessoas que tiveram, eu acho que, experiências um pouco mais frustrantes com a experiência de Times Square, mas é importante a gente represente todo tipo de emoções aqui. Então, 9, lotada, mas uma palavra muito útil para saber em inglês, se você está falando sobre um evento, um show, qualquer outra coisa. Lotado, lotada. Como que a gente fala isso em inglês? Bom, a gente pode falar crowded. Crowded. A gente pode falar packed. E um adjetivo que, na verdade, é uma combinação de 2 palavrinhas que é muito comum é jam-packed. Jam-packed. Times Square, especially during the day, is jam-packed. E, finalmente, não para fechar com uma nota negativa, mas vamos ver algumas palavras para a situação que é um pouco mais complicada. Eu vi alguém falando que novo ano em Times Square é furada. Eu não vou te mentir, eu não sabia, nunca ouvi essa palavra em português, aí eu tinha que pesquisar e falei, nossa, furada? Eu só sabia essa como furada. Mas acontece que também tem outro significado. Então, tem várias maneiras que a gente pode descrever alguma coisa furada, alguma situação furada em inglês. Eu vou te passar só algumas dessas palavras. Por exemplo, desafiante, se alguma coisa furada, mas no lado de desafiante ou desafio, pode ser challenging. Challenging. Se você quer explicar, passar a mensagem que é furada um pouco mais complicada, pode ser complicated. Complicated. Ou, finalmente, desagradável, uma situação um pouco desagradável, pode ser uma situação, or a situation, unpleasant. An unpleasant situation. E não esquece que você pode adicionar really, or very, or extremely antes de qualquer desses adjetivos em inglês para intensificar o sentimento, né? Para fazer uma coisa mais intensa. E é isso, essas 10 palavras que vocês usaram para descrever a Times Square, que eu ia usar para descrever a minha experiência, que na verdade eu vou escolher 3. Noisy, sim, com certeza. Gorgeous, colorida, gorgeous. And breathtaking. Essas seriam minhas 3 palavras. Deixa aqui nos comentários abaixo uma frase ou às vezes até uma expressão, uma história sobre a Times Square ou sobre qualquer outra coisa na vida usando esses adjetivos desse vídeo aqui. Ou, alternativamente, ou
Também na edição, esse tipo de comentário, você pode deixar outras perguntas que você tem sobre adjetivos em português. Se alguma vez você, nossa, eu não sei como descrever essa coisa, eu uso essa palavra muito em português, mas como seria em inglês? Deixa aqui nos comentários abaixo. Quem sabe que a gente faz parte 2. Alright? I'll see you soon. Until next time. Bye. Go, go, go.